Olá, aqui é a Pai Hermes e Xangô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, aula 19, do nosso curso de Teologia de Umbanda. É uma iniciativa da Tenda de Umbanda Caboclo de Bois e Pelintra das Almas, em parceria com o canal Saberes de Axé. Uma iniciativa que visa ao respeito à diversidade, ao diálogo. Como repetimos diversas vezes, o objetivo não é fazer deste curso um puxadinho dos fundamentos da nossa tenda, da nossa casa espiritual, de modo a criar uma espécie de colonialismo teológico, colonialismo de fundamentos, de maneira nenhuma. Eu agradeço a você por acompanhar esta aula, por acompanhar o nosso curso, por se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar este vídeo, o curso, as demais playlists e também, claro, agradeço aos organizadores tanto do canal quanto do curso, meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luíse de Oxum. Esta aula também é relativamente breve, este encontro. O título é Uma Questão de Gênero. Já conversamos algumas coisas ao tratarmos sobre o corpo. Em outros momentos também faremos reflexões a respeito de elementos que agregam, que se somam, que dialogam ao tema de hoje. De qualquer forma, é preciso que nós compreendamos que existe o sexo biológico, a pessoa nasce com o sexo biológico, existe a questão de gênero, ou seja, o gênero com o qual ela se identifica, e aí nós temos uma fluidez muito grande, não é apenas masculino e feminino, mas aqui para uma compreensão mais imediata, pensemos, se alguém formular assim no seu coração, na sua mente, qual o gênero com que alguém se manifesta, com que alguém se identifica para si próprio e perante a comunidade, tá? E isso independe de uma cirurgia de redesignação sexual ou não, independe mesmo. Um outro aspecto para se pensar é o nome social, porque a pessoa, de acordo com o seu sexo biológico, ela tem um registro civil, mas com relação à sua identidade de gênero, ela pode sim, inclusive com instrumentos legais, alterar esse nome no uso cotidiano e em documentos, nas duas situações. E por que nós já começamos logo de cara com essas reflexões? Por quê? Porque eu só considero essas situações, eu só desconsidero, perdão, se por outro lado eu considero o sexo, a própria relação sexual, a expressão do erótico, a expressão dos afetos, de acordo com uma chamada, ou com a chamada heteronormatividade cis, que nada mais pretende do que a procriação. Então eu entendo e faculto, inclusive de forma religiosa isso, que um casal tem que ser homem e mulher e, portanto, uma família, assim também constituída, com vistas à procriação. Não pode procriar, vai adotar. Então eu reduzo o afeto, o erótico, a sexualidade à procriação. E por essa mesma razão, historicamente, para tratados comerciais, tratados políticos, tratados familiares, questões de heranças e outras, que eu tenho, por exemplo, o mito da virgindade feminina, não a masculina. Então eu não vejo a virgindade masculina e feminina, poderiam ser sim a questão de um rito iniciático, mas eu vejo principalmente nas sociedades, em determinadas classes sociais, nas sociedades ocidentais ou orientais, de modo geral, não tanto nas sociedades primitivas em que havia sim essas alianças também, mas havia muito mais um olhar do rito iniciático. Eu vou ter o quê? Esse mito, principalmente da feminina, por conta da gravidez também, a necessidade da virgindade. E ai da mulher que não for virgem. Então, nesse contexto, muitas dessas situações ainda permanecem. Eu tenho uma redução do corpo, da questão sexual, da relação sexual à procriação. Então, se não procria, não é legítimo. Logo, toda relação precisa ser heteronormativa cis. E aí nós precisamos pensar, com toda essa introdução breve, evidentemente, né, são sementes, como eu sempre digo, jogadas para a reflexão, jogadas para o diálogo e que vicejem sempre nesta terra.
num terreno fértil, eu preciso pensar que as religiões de terreiro sempre foram conhecidas como pontos de acolhimento de diversidade. E que isso, com alguns problemas aqui e ali, evidentemente, precisa haver uma ampliação maior, tem funcionado para gays, portanto lésbicas também, digamos assim, homossexuais e bissexuais. Talvez com mais reserva para bissexuais pela falta de compreensão. Entretanto, para as pessoas trans, ainda existe uma dificuldade muito maior, tanto na questão do reconhecimento da identidade de gênero e, portanto, das vestimentas que se usam, do nome social, e isso não tem nada a ver com coroa mediúnica, isso não tem nada a ver, assim como homossexualidade e bissexualidade, com permissividade, isso não tem, enfim, nada a ver com os preconceitos sociais que infelizmente ainda se alimentam e por vezes se manifestam também nos nossos terreiros, não é? É importante, portanto, que nós façamos uma reflexão a respeito desse reconhecimento, das funções que aquela pessoa tem na casa, dos apontamentos feitos pela espiritualidade, para que nós não nos percamos e não acolhamos alguém pela metade, portanto, não há acolhimento, e a pessoa simplesmente não se sinta em casa e bloqueie, além dos sentimentos, suas expressões, etc. e tal, acabe por bloquear a própria mediunidade. Nós temos relatos pavorosos em terreiros de modo geral, não apenas de Umbanda, da falta de acolhimento, da falta de respeito, em quem inclusive insiste em ficar em determinada comunidade terreiro por identificação, por uma questão de laços familiares, se há dois que me desprezam e maltratam, há dois que me recebem bem, pelo carinho que se tem à espiritualidade, por vezes pela liderança de pais e mães que não são afeitos a esses preconceitos, mas mesmo assim eles acontecem em sua casa e os pais e mães ou não têm o pulso, ou não conseguem resolver, ou não fazem uma roda, não apenas de conversa, mas de vivência, para que essas situações sejam pensadas e repensadas. É importante também considerarmos que existe, além do bom senso, além do amor, existe também uma legislação específica, inclusive criminal, com relação à falta de reconhecimento e de respeito e de trato com as pessoas trans, com as pessoas bi, com as pessoas homo, não é? Do ponto de vista de sacramentos, e aqui de modo geral eu vou dizer, seja um batismo, seja uma maci, seja um casamento, seja funeral, seja o que for, um recolhimento de uma saída pública, não importa, chamemos tudo de sacramento, ou seja, como formas litúrgicas de muito significado para alguém, para a comunidade, em que, no caso das religiões de terreiro, no caso da Umbanda, portanto, o axé é potencializado e compartilhado, compartilhada essa potencialização numa vivência específica. Então nós temos o quê? Não há impedimento algum. Não há impedimento algum. Muitos cultos de nação têm também muitas casas, né? Essa reflexão, essa visão. Outros são bastante ainda fechados nesse sentido, mas eu estou aqui me referindo principalmente a Umbanda, e de fato a Umbanda, por ter segmentos diversos, fundamentos diversos, casas com segmentos, casas com fundamentos diversos, também tem uma interpretação que é bastante divergente muitas vezes. Porém, o apelo aqui, a semente lançada, é para que nós tenhamos o acolhimento e a compreensão e a noção de que, seja o Lorum, o Zambi, Deus Pai e Mãe, sejam os orixás, sejam os guias quais forem, não tem um olhar discriminatório, não tem um olhar diferenciador para alguém que seja hétero, homo, bi, trans. Então, por que eu terei? Terei porque não sei ainda lidar, não sei tratar, não sei ainda compreender a questão do corpo, do afeto, do erótico, da manifestação do desejo, e não sei entender, acho que tudo é uma grande permissividade, não compreendo formas de organização e manifestação desses afetos e do erótico, como esses combinados existem, confundo, como já vimos em outro encontro, ética com moral e moralismo, então eu preciso me atualizar, principalmente em respeito ao outro,
e este outro pode ser um irmão, uma irmã de corrente, ou meu filho e minha filha, ou ainda pai e mãe de terreiro. Eu cito aqui um pai muito querido, muito próximo de Umbanda, ele é de outros segmentos também, que diz o seguinte: ele é homossexual e diz: quando um filho quer entrar na corrente, eu dou uma olhada nas suas redes sociais. Se ele tiver uma postura homofóbica, eu digo a ele: você não pode entrar aqui, porque o seu pai de santo é gay. Então, como é que vai ser? Outros pais e mães entendem o seguinte: vamos ter uma conversa franca com o filho e dizer: olha, você tem posturas homofóbicas e o seu pai aqui, ou o seu irmão de corrente, pode ser outra pessoa, não importa, alguém visitante, como é que fica? Então, aqui eu não estou dizendo como fazer, se como o exemplo A deste pai, ou o exemplo B, como outros pais e mães fazem, mas é importante, de qualquer forma, lançar aqui no diálogo a reflexão para que não fechemos os olhos e finjamos que essa diversidade não existe e não precisa ser respeitada em relação ao indivíduo e a toda a comunidade. Espero ter contribuído. É mais uma aula breve, mais uma aula curta, para pensarmos e aplicarmos essas reflexões às nossas vivências cotidianas e às nossas vivências na comunidade terreiro, lembrando que a vivência cotidiana não invalida do terreiro e vice-versa, elas se complementam, elas se misturam, sem fanatismo, sem fundamentalismo, mas como um modus vivendi, uma maneira orgânica, ecológica em todos os sentidos, libertária, não é uma espiritualidade libertária, não que aprisiona, de plenamente nos desenvolvermos em plenitude em tudo o que somos e respeitar o outro também. Assim, como indivíduos que se respeitam, respeitamos outros indivíduos e a diversidade também na comunidade. Abraço, gratidão e axé.